Querido e amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque assim como nós cantamos, Pai, Tua graça, ela nos basta. O Teu amor, Senhor, Ele nos constrange porque em todo tempo, Senhor, Tu és bom. Que essas palavras que nós cantamos, elas não sejam em vão, Pai, mas que desde já elas penetrem no nosso coração, assim também como agora na Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa usar a vida do Dudu, Senhor, neste momento, para ser instrumento em Tuas mãos, bem como nós também, orientadores do culto infantil, para levar da Tua palavra a essas crianças, ó Pai. Que desde cedo também tenho o privilégio, ó Deus, de ouvir do Teu amor. Ó Deus, venha com Teu Santo Espírito agora, continue, Senhor, com essa intencionalidade aqui, Senhor, que a gente possa estar presente de corpo e alma agora neste momento, para nos alimentarmos da Tua palavra, esse banquete que já está preparado, Senhor, o banquete da Tua palavra. Então, vem estar conosco e fala aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Tudo bem? Mesmo com chuva, teve um povo que veio, hein? Estava aqui chovendo, falou, e aí? Mas que bom que você está aí, que bom que a gente pode compartilhar da palavra, refletir sobre ela, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque o nosso coração essa noite com a palavra dele também. Amém? Deus tem uns negócios assim, meio de Deus mesmo, né? Eu estou com essa palavra há um tempo, já tinha até trocado uma ideia com o outro, essa palavra aqui, e é a palavra sobre o bom samaritano, a parábola, né? E pensando nessa palavra e tudo mais, refletindo sobre ela, daí eu venho, fica ali, né, remoendo ela na cabeça, no coração, e todo mundo aqui, acho que a maioria conhece a parábola do bom samaritano, do cara que está caído à beira do caminho, a gente vai ler ela depois. Eis que segunda-feira, então eu já estou com essa palavra já há um tempo na minha cabeça já, fruto de um livro que eu li e tudo mais. Segunda-feira é a folga do pessoal da equipe ministerial, mas eu vim aqui porque a minha esposa, ela tem um projeto moradia, que merchan, né, que reforma casas, tudo, então entre lá, siga o projeto moradia. Mas ela veio fazer o bazar aqui. Ontem tiveram algumas pessoas da comunidade aqui comprando, aproveitando também, né, já que vão abrir vários parênteses, a gente, acho que em nome lá do Projeto Moradia, da minha esposa, ela não mandou, tá? Não, se eu não falar, ela não vai brigar comigo, mas agradecer a comunidade também, o pessoal que veio, participou. O projeto juntou ontem com o bazar uma quantia de R$8.000, então o objetivo é alcançar 50 mil, agora está em 20, quase 30 mil reais para a construção dessa casa, que é a quinta casa do projeto, então muito obrigado à comunidade no total que dispõe de espaço, os vários voluntários que estão lá, que ajudam a separar, a organizar. Eu sempre falo para minha esposa, tu tem amigos mesmo, né? Porque amigo de mulher que faz bazar, rapaz, trabalha. Eu falo para eles, vocês têm opção de não vir, eu sou marido, que olha, dá trabalho o negócio, mas a gente está feliz. R$8.000 arrecadado aí que vai para construção de uma casa de alguém que mora numa situação de extrema vulnerabilidade. Bom, segunda-feira, dito tudo isso, estava aqui, minha esposa estava organizando o bazar aqui ainda, e aí eu vim com a minha pequena, na hora de ir embora, lembrando, né, mentalidade de pregar sobre o bom samaritano, meu carro estava ali naquele estacionamento, a hora que eu abro a porta, o portão do estacionamento, cara, tem um cara caído no portão, todo quebrado, velho. Mas quebrado, todo ensanguentado. E na hora que eu vi aquilo, estava chovendo assim também na segunda-feira, eu abri o portão, um cara todo quebrado, assim, um cara de uns 40 e poucos anos, e já me veio na mente a parábola. Eu falei, eita. Cara, a hora que eu abri, aquele cara estava caído, um motoqueiro parou. A hora que o motoqueiro parou, foi lá, ajudou o cara a levantar, eu pensei, aí, Senhor, usa teu servo. O motoqueiro levou o cara para dentro do estacionamento, botou ele sentado no estacionamento, voltou, subiu na moto e foi embora. E eu dentro do carro, na chuva, fiquei olhando. E a Anaína olhou para mim, a Olivia atrás. Vamos embora, papai. Eu falei, acho que não vai dar agora. Eu falei, cara, vou ter que ali ver, né? Aí eu levantei e o cara estava muito embriagado. O cara estava assim, e todo ensanguentado. Eu não sei se ele apanhou, eu não sei se ele deu com a cara no chão.
Aí eu não sabia que ele estava embriagado também, daí eu cheguei ali, tudo bem, moço? Aí ele me respondeu alguma coisa. Aí eu falei, ixi, não está bem. E cara, naquele momento só me via a parábola na cabeça. Sabe aquelas experiências de imersão? Tem um homem caído no meio do caminho, ele estava todo machucado, e eu naquela cena. Eu falei, mas Senhor, não passou nem o sacerdote, nem o levita, nem ninguém. O que eu faço aqui agora? Aí veio o seu Rosano, que é o controlador de acesso aqui. O que está acontecendo, Dudu? Eu falei, o cara aí não está legal. Eu falei, seu Rosano, fica aqui com ele, que eu vou lá falar com a Sandra. A Sandra resolve tudo nessa igreja. Eu cheguei, Sandra, liga para o Ciat, liga para o SAMU, que tem um cara ali na frente todo quebrado e está embriagado. Daí ela ligou para o Ciat pediu para ligar para o SAMU. A gente ligou para o SAMU falou, tem que falar com o Ciat. Eu falei, tia, fica no SAMU. Ele falou, não, mas a gente já ligou. Aí convencemos o SAMU, que era com o SAMU, e veio o SAMU. Aí cuidou do cara. Primeiro, tem umas coisas que daí eu não entendo, claro, tem leis e tudo, né, mas aí o pessoal falou para a gente, mas tem que saber se ele quer ser atendido. Mas, Senhor, ele não sabe mais nem quem ele é, se ele quer ser atendido. Aí a gente foi lá com o telefone e perguntou para o cara, tu quer ser atendido? O cara falou alguma coisa, e a Sandra falou, ele quer ser atendido. Aí veio o SAMU, cuidou das feridas dele, e aí a Sandra ali, o seu Rosano, veio ali com a Nana, daí a Sandra, pode ir, Dudu, agora a ambulância vai cuidar dele. Aí eu fui até antes, daí a ambulância chegou. Aí no fim ele não quis ser levado pelo SAMU, e aí o SAMU, então, a gente não pode obrigar, a gente vai embora. A Sandra ainda ficou uns 20 minutos convencendo ele, para ele levantar. Aí a Sandra, tu quer mais ajuda da gente? Ele, não quero mais nada, não quero mais nada. Aí ele estava um pouquinho melhor, não sei se deram algum medicamento para ele ali. E ele foi embora. Cara, mas diante de toda aquela situação, eu fiquei muito assim... Sabe assim, cara, é a parábola, é a palavra que está no meu coração, é a palavra que o Senhor tem feito eu estudar para pregar. Falei, cara, que loucura isso. E me cai um cara todo quebrado. Imagina se eu vou usar a parábola da ovelha perdida. Não, parece uma ovelha na igreja, não. Eu pensando naquilo, e a pergunta que estava no meu coração, quando eu estava pensando, refletindo nessa parábola, era, quem que é o próximo? Né? Porque esse é um dos cernes dessa palavra. Quem é o próximo? O ministério de Jesus é um ministério itinerante, praticamente. Ele começa na Galileia. Galileia é periferia. É na Galileia que tu vai encontrar, em maior quantidade, aqueles que eram chamados de desclassificados da sociedade. É lá onde tu vai encontrar o não religioso, o não judeu. É lá onde tu vai encontrar os pobres, os cobradores de impostos, o pessoal que era meio que menosprezado, desprezado. E essa caminhada ministerial de Jesus vai em direção a Jerusalém. Em Jerusalém, onde está a elite da sociedade. Lembrando que era uma sociedade muito ligada à religião e política, então é ali onde estão os sacerdotes, é ali onde está o local de culto, é ali onde estão os mestres da lei. Então, quanto mais perto de Jerusalém, mais tu ia encontrando esse perfil. E esse episódio que a gente vai ler aqui, que a gente vai refletir em cima, ele acontece mais ou menos ali por Betânia. Betânia não é Jerusalém ainda, mas é mais perto de Jerusalém do que da Galileia. Então já tem circulação de mestre da lei, desse povo dito então elitizado, né? E a gente vai então ler agora a primeira parte. Eu esqueci de combinar com o pessoal da técnica, veja só, mas a gente vai projetar. Nessa hora eles ficam lá, não falou nada pra gente. Eu sei por experiência própria. Lucas 10, a gente vai ler de primeiro momento do 25 ao 29, na NVI. Lucas 10, do 25 ao 29. A prova que eu não combinei com ele, que agora estão procurando o texto lá. Mas eu confio no meu povo. Aí, ó. Falei? Fala o seguinte. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A gente vai ler até o 29. Jesus respondeu, olha, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo.
Está correto, disse Jesus, vá, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Até aqui por enquanto. Esse mestre da lei que quer colocar Jesus à prova, ele era um escriba. Outras versões vão falar, ou algumas bíblias de comentários também vão falar que ele era um escriba. Qual que era a função desse cara? Esse cara tinha algumas funções, como escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações, fazer cópias da própria palavra. Quando a gente fala palavra aqui, ou quando é citado escrituras no Novo Testamento, a gente está falando do Antigo Testamento. Então é o Pentateuco, o livro dos profetas, os Salmos. Essa era a função desse cara. Então, por fé ou não, esse cara tinha conhecimento da palavra, porque era o material de trabalho dele. Ele manuseava a palavra todo dia, ele fazia cópias, ele lia, ele escrevia, ele conhecia essa palavra. Então, esse cara, ele é um conhecedor da palavra, seja por fé ou por puro profissionalismo, ele tinha que saber. E quando ele chega para Jesus, querendo botar Jesus à prova, aí Jesus é safo, né? E aí, Jesus? O que tu me diz aí? O que eu devo fazer? Jesus só devolve a pergunta. Tá, o que tá falando lá na lei de Moisés? O que tu me diz? O cara, enquanto um escriba, diante das outras pessoas, ele não poderia falar, eu não sei. Porque ele era um escriba. Ele era um profissional da palavra. Ele conhecia a palavra. Então, Jesus coloca ele ali numa situação que ele é obrigado a responder. E esse cara vai responder, como a gente falou. O que ele responde, até para a gente ler aqui, esse não precisa projetar, ele responde um texto que está em Deuteronômio 6,5, que ele fala o seguinte, eu vou ler o 4 até o 6, fala assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Então ele pega essa palavra e também pega uma palavra que está em Levíticos. Quando é dado ao povo uma série de leis, uma das leis está em Levíticos 19, 18, que fala o seguinte, não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então esse escriba ele faz um compilado disso. Ele vai lá, pega nas escrituras, ele pega o ame ao Senhor e ame o seu próximo. E responde isso para Jesus. Ó, Jesus, é isso. Primeiro uma coisa então que comprova aqui, né? Ele sabia a resposta. De fato, ele só quer colocar Jesus à prova. Ele tinha essa resposta. Aí o texto vai falar que para se justificar, ele faz outra pergunta. Por que para se justificar? Porque de algum modo ele tinha que meio que falar assim para o Senhor, não, isso eu sei. O que eu quero saber mesmo é quem é o meu próximo. Mais uma tentativa. Eu quero saber quem é meu próximo. Mas, na verdade, o judeu sabia quem era o próximo. Até porque lá na lei vai falar que não entre em vingança com alguém do seu povo. Para o judeu, o próximo era todo aquele que, de algum modo, era membro da comunidade judaica. Todo aquele que era membro, que comungava daquela religiosidade, esse era o próximo. O judeu, o cara que faz essa pergunta para Jesus, ele também sabia disso. Só que uma vez que, para o judeu, da época de Jesus, o próximo era todo aquele que fazia parte da comunidade judaica, isso que existia também, distinção entre os próprios judeus. Por exemplo, para o fariseu, que era uma classe de mestres da lei, até o judeu leigo não era considerado próximo. Mas uma vez, então, que tem essa classificação de próximo, tem os que não são os próximos, então. Então, para o judeu, o escravo não era o próximo, o coletor de imposto não era o próximo, a prostituta não era próximo, o ladrão não era próximo, os agiotas não eram os próximos, quem prestava juros. Inclusive, e principalmente quem não era próximo, o samaritano. A verdade é que, quando eu pergunto quem é o meu próximo, isso implica na exclusão de outros. Quando eu vou para essa linha de raciocínio, quem é o meu próximo, automaticamente eu estou falando que outros não são. Tem uma frase que fala, né? Escolher algo é abrir mão de outro. Nessa linha de raciocínio do judeu aqui, da época de Jesus, é isso. Se eu escolho quem é o próximo, se eu classifico quem é o próximo, automaticamente existe quem não é.
Mas daí a resposta de Jesus vem com uma parábola, que a gente vai ler agora, então, a parábola, Lucas 10, do 30 ao 37. Jesus não cai naquela dele ali. Jesus não chega já e dá uma lacrada ali e fala, não, o próximo é tal, faça isso. Ele entra com a parábola, com mais uma das suas parábolas. E ele fala o seguinte, em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois derramou vinho e óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que é uma quantidade de dinheiro de 2 dias de trabalho, pelo menos, ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver, se você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu. Então Jesus disse para ele, vá e faça o mesmo. Até aqui. Para a gente lembrar, as parábolas de Jesus são histórias fictícias. Às vezes a gente tem que lembrar disso. As parábolas de Jesus são histórias fictícias, né? Às vezes eu já vi gente pregando sobre o filho pródigo, né? Aí às vezes fala assim, imagina a dor do filho pródigo comendo com os porcos, imagina, ele poderia ter pego uma doença. Tá, gente, mas é um personagem. Calma que é um personagem de uma história fictícia. Mas, apesar de uma história fictícia, as parábolas de Jesus sempre estão dentro de contextos reais. Jesus não pega e conta uma alegoria que é uma criação que a gente diria hoje de um filme, sei lá, de ficção científica, né? Que não, isso nem existe. Não, as parábolas de Jesus são calçadas em cima de contextos reais. Por exemplo, esse caminho de Jerusalém para Jericó, ele existia. Era um caminho de mais ou menos uns 25 quilômetros num desfiladeiro que constantemente acontecia o que Jesus relatou. Pessoas eram assaltadas ali. Ladrões ficavam escondidos entre pedras, entre árvores, onde era possível, e constantemente pessoas eram agredidas e assaltadas naquela situação. E ele falar sobre o sacerdote, passava sacerdote nesse caminho, porque muitos sacerdotes moravam em Jericó e iam para Jerusalém prestar culto. Então, esse contexto é a mesma coisa que eu contar uma história para vocês assim, ó, um homem caiu embriagado na porta da igreja que fica na Trajano Reis. Vocês iriam falar, faz sentido, mas essa história, a minha não foi parábola, porque foi verdade. Mas se eu contar uma história para vocês assim, faz sentido, porque a gente está no meio da cidade, a gente sabe o contexto que a gente vive. Bom, nessa história, Jesus coloca 2 personagens iniciais, o cara caído ao chão e o sacerdote. O cara caído ao chão, ele não tem identidade nenhuma. Nenhuma. Jesus fala que roubaram toda a roupa dele e deixaram ele todo machucado, quase morto. Uma coisa que identificava muitas pessoas na época era a roupa. Tinha a roupa do sacerdote, do judeu leigo, o tipo de roupa ia dizer qual que era a classe social dele, se ele tinha capa, se ele não tinha capa. Esse cara não tem nada. Então Jesus, quando está contando essa parábola, ele não identifica essa pessoa, tampouco os personagens entre eles teriam condição de identificar quem é essa pessoa caída no chão. É simplesmente um cara nu, todo machucado à beira do caminho. Só isso. O segundo personagem não, é um sacerdote. O sacerdote ele era responsável para cuidar por todo o sacrifício durante os cultos. Então, é ele que recebia os sacrifícios, fazia o sacrifício em nome do povo, ele que cuidava de todo o culto divino ali em Jerusalém. E fala a Jesus, então, que quando esse viu, ele passou reto, passou do outro lado. E vem um terceiro personagem, então, que é o levita. O levita, numa escala de hierarquia, ele está abaixo do sacerdote, mas ele também participa da organização do culto. Ele também tem as suas funções no culto divino. Mas ele fala que também o levita, quando estava passando, olhou aquilo ali, passou reto. Pela lógica que Jesus está contando, seria mais lógico agora o quarto personagem da parábola, Jesus colocar um judeu leigo, porque ele veio de um sacerdote judeu, um levita judeu, poderia ser agora
um cidadão judeu. Mas Jesus quebra toda essa lógica. Jesus entra com qual figura? O samaritano. E eis que um samaritano. Gente, a gente perdeu um pouco, a gente perde, claro, o que é o peso de falar de um samaritano para um judeu. Eles eram rivais, mas muito mais do que um rival, sei lá, que a gente conhece hoje, rivalidade, sei lá, de futebol. Muito mais do que as rivalidades políticas até, que a gente encontra nos dias de hoje. Porque vamos combinar com um cara do futebol, se eu torço para o Curitiba e o cara é atleticano, no jogo a gente não quer nem se olhar. Mas no outro dia, se tu trabalha com alguém que é curitibano, atleticano, vida que segue. Nessa situação entre judeu e samaritano, não. Eles se matavam. O samaritano, ele é um povo originário, ele é um hebreu originário de Abraão também. Só que diferente do judeu, ele não foi para Jerusalém e fez o seu templo lá, ele foi para outro lugar. E falou, não, a gente não vai adorar com vocês, a gente vai adorar o nosso Deus em outro lugar. E se criou uma grande rixa. Então existiam 2 templos de adoração, dos samaritanos e dos judeus. Por isso essa grande rixa. Inclusive o judeu não falava a palavra samaritano, porque para ele era impuro. E quando falava, em culto público, era para amaldiçoar o samaritano. Era esse nível. Então Jesus, com toda a sua ousadia, ele chega para esse mestre da lei e fala, eis que vem um samaritano andando pelo caminho. Então aquilo ali para o mestre da lei já é tipo, cara, como assim um samaritano? E Jesus vai falar, né, aquilo que a gente já leu, que esse samaritano que é visto como um pagão, que era amaldiçoado publicamente nas sinagogas, ele vai e tem compaixão, tem piedade do cara caído no chão. E mais do que isso, não é uma piedade barata. Ele entrega tudo que tem para esse cara. Ele usa do seu vinho, do seu óleo para curar esse cara, do seu animal ele coloca o cara em cima e ainda dá 2 denários, 2 dias de trabalho. Então eu não sei quanto tu ganha, mas pensa quanto tu ganha aí, quanto que dá isso por dia. Ele pegou essa quantidade, que era uma quantidade que para ele era relevante, são 2 dias de trabalho, e deu para o hospedeiro e falou, e não deu só isso aí, falou, ó, se vira, ele falou, se ele gastar mais, eu venho. Então o que Jesus está falando através desse personagem é que o cara cuidou de tudo. Não foi um cuidado barato de algum modo. O cara cuidou desse cara da maior forma que ele poderia cuidar. E aí vem a reviravolta de tudo. É nessa hora que eu gosto. Toda vez que eu escutei dessa parábola, que eu li essa parábola, e alguém perguntava, quem é o próximo? Essa é a pergunta de 1 milhão. Eu sempre interpretei que o próximo era o necessitado caído no meio do caminho. Mais alguém também ou só eu? Ah, só eu, então vou embora. Ah, não, outro já sabia. Imagina, não, só tudo do restante já sabia. Eu sempre interpretei assim. Próximo é o necessitado caído no caminho. Mas olha a pergunta que Jesus faz para o escriba, para o mestre da lei, assim que ele acaba de contar a parábola. Quais dos 3 é o próximo? Opa! Quais dos 3? Levita, sacerdote, levita e samaritano. O cara caído no caminho, na perspectiva de Jesus, não entra como possibilidade de próximo. Quais dos 3? E aí o samaritano, o mestre da lei, fala, o que teve misericórdia. E Jesus fala, então vai e faça o mesmo. Perceba que na perspectiva de Jesus, o próximo é quem age com misericórdia. Não é o necessitado caído no chão. Porque quem pensa que o próximo é alguém caído no chão, que tem que ter característica para ser considerado próximo, é o judeu religioso. Para ele, o próximo é alguém que tem que estar numa configuração social e precisando de ajuda, para aí sim ter condição de ser o próximo. Para Jesus, não. Para Jesus é o contrário. Para Jesus, o próximo não é o objeto da ação. Para Jesus, o próximo é o sujeito da ação. O próximo é quem vai, quem tem a atitude de misericórdia e piedade. Na perspectiva de Jesus, o próximo é quem serve, não é quem é servido. Na perspectiva do judeu, sim. Só que Jesus não pode, não teria como Jesus ter a mesma perspectiva do judeu. Porque se Jesus tem a mesma perspectiva de judeu, olhando para alguém e falar, então, para o cara ser próximo, caído no chão necessitado, ele também tem que ser assim, assim, assado. Quando Jesus faz isso, ele acaba excluindo outros. Lembra que a gente falou no início?
O judeu, para considerar outros próximos, excluía uma gama de pessoas. Só que se Jesus faz isso, seria um Deus que estaria, primeiro, limitando o seu amor e sendo um Deus excludente. Só que a gente está falando de um Deus que não faz acepção de pessoas. Então, para Jesus, o próximo é quem age com misericórdia. Na perspectiva dele, não é alguém que escolhemos a partir de normas inventadas, mas sim uma postura e atitude de compaixão e misericórdia de quem vai ao encontro do necessitado. De quem vai ao encontro. Olha que interessante, né? O mestre da lei chega para Jesus e pergunta: quem é meu próximo? E ele sai com o desafio dele ser o próximo. Se a gente fosse resumir, tirando a parábola do meio, a leitura seria: e aí, Jesus, quem é meu próximo? Seja tu o próximo de alguém. Vá lá e faça o mesmo. Eu tenho certeza que se Jesus naquela situação coloca características ao necessitado para ele ser chamado de próximo, até hoje a gente estaria brigando entre bandeiras religiosas para definir exatamente quem seria o próximo. Se Jesus tem essa mesma visão do judeu da sua época, até hoje a gente estaria discutindo teologicamente, não, mas próximo é quem tem necessidade. Mas necessidade física ou emocional? Qual tipo de necessidade? Tem que estar machucado, porque na parábola o cara estava ensanguentado. Tem que estar nu ou não tem que estar? A gente estaria nessa, gente. A gente é mestre em fazer isso, em discutir questões periféricas. Mas graças ao próprio bom Jesus, ele não permite isso. Porque ele tira toda essa lógica do judeu religioso e fala: próximo é quem vai. Próximo é quem age. Próximo é quem está no caminho e mudando o seu caminho tem misericórdia e piedade. Sabe uma forma boa da gente entender isso? Essa lógica invertida, nova, que Jesus coloca em cima dessa parábola, é quando a gente lê a parábola e a gente se coloca no papel do cara que está caído ao chão. Porque, vamos combinar que por vezes até dentro da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso orgulho, a gente lê a parábola na perspectiva de quem vamos ajudar. Quando a gente lê a parábola da perspectiva de que precisamos de ajuda, a gente começa a entender essa lógica de Jesus. Somos muito diferentes aqui. Tem pessoa aqui de origem germânica, português, indígena, africano, gente aqui de estados diversos do Brasil, de classes sociais diferentes, de gerações diferentes. Imagina se Jesus tivesse que categorizar a gente para cada um da gente se encaixar em quem é e quem não é próximo. Alguns iam ser excluídos. A partir do momento que Jesus fala que próximo é quem vai e tem atitude de misericórdia, de piedade, ele está falando, não importa quem está caído no chão necessitado. Não é essa a questão. O que importa é qual que é a tua atitude diante dele. E quando eu e você lemos essa mesma parábola na perspectiva de quem está no chão, a gente entende que Cristo foi esse bom samaritano. Porque para ele não olhou para ti nem para mim através da perspectiva do que eu tenho ou deixo de ter. Filipenses 2 vai falar que mesmo sendo Deus, ele abriu mão disso e se tornou homem para estar numa cruz, para resgatar e curar, para tirar do caminho da morte, porque na parábola ele fala, esse cara estava quase falecido. Ele veio e fez isso, para curar cada um do caído no chão. Ele se fez próximo. Ele veio ao encontro. Não era uma característica minha e tua para receber desse amor e dessa misericórdia. Ele se fez. Quando a gente lê a parábola nessa perspectiva, a gente vê que Jesus, em ação de graça e misericórdia, não faz distinção, não categoriza a gente. Ele ama. Nesse livro que eu estava lendo, o nome do livro é O Incrível Jesus, algo assim. Ele vai falar que ninguém ama realmente alguém até que ninguém ama realmente até que saia do caminho ou se desvie da sua própria rota para servir. Ninguém ama realmente até que saia do seu caminho, se desvie da sua própria rota para servir. Porque o amor requer atitude e mudança de rumo quando tu vê o necessitado.
porque o próprio Deus fez isso. Na lógica divina, ele seria o Deus criador de tudo, eterno do jeito que é, mas ele sai dessa rota, se torna homem e vem ao encontro dos necessitados, dos feridos, dos machucados, daqueles que o caminho seria a morte, porque esse é o salário do pecado. E assim ele mostra para a gente. Jesus desvia o seu caminho do verbo vivo, do verbo que criou tudo, para vir amar. E nos mostrar que próximo é aquele que age com misericórdia. Próximo é aquele que tem ações e atitudes de piedade. Próximo é aquele que, cheio de compaixão, se compadece e estica a mão do caído ao chão. Quando eu entendo que ele faz isso na minha vida, que ele fez isso na minha vida, a parábola se encaixa muito mais nessa lógica de Jesus. Que agora é assim que eu vou agir. Agora é assim que eu vou andar. Diante disso, eu vejo que Jesus nos ensina que a real pergunta a fazer não é quem é o meu próximo, mas sim quem eu sou. Porque quando entendemos a nossa identidade em Cristo, que Ele é que se faz em nós, aí realmente vamos estar preparados para viver o que Jesus coloca no versículo 27. Vá tu e faça o mesmo. Quando eu paro de perguntar quem é o meu próximo, na perspectiva de achando que a pessoa tem que ser merecedora do meu cuidado, e entendo que Cristo, quando agora vive em mim, eu vou lá e vivo em atitudes, eu vou lá e estendo a minha mão, assim eu sou luz, assim eu sou sal para essa geração, para essa terra. Mas não porque eu sou bom agora, não porque agora a gente virou super-humanos, porque a partir do momento que eu pergunto quem eu sou em Cristo, eu entendo que não sou eu mais que vivo, Ele vive em mim. Eu faço o que faço agora porque Cristo vive em mim, por graça e misericórdia. Porque eu, enquanto ser humano, lembra quando o jovem rico chega para ele e pergunta, quem é bom? Ele fala, tá louco? Só existe um que é bom, rapaz. É meu Pai. Todo gesto de misericórdia que a gente pode ter para alguém é fruto dessa identidade restaurada em Jesus Cristo, quando a gente entende que não somos nós que vivemos, mas Cristo é que vive na gente. Quero convidar o Carlão para ir se preparando aqui. A gente vai terminar essa reflexão com um testemunho. Porque enquanto eu estava preparando essa música, enquanto eu estava preparando essa palavra, tinha uma música que ficava ressoando também na minha cabeça. E um dia eu tive o privilégio de, trocando umas ideias com o Carlão, entender o motivo da onde surgiu essa letra. E sabendo da onde surgiu essa letra e fazendo essa pregação, eu pensava, cara, essa letra tem tudo a ver, cara. Então aí eu convidei o Carlão, falei, cara, tu quer dar um testemunho disso? Ele falou que não, eu insisti, tô brincando. E o Carlão falou, cara, sim. E, cara, para mim é um privilégio, assim, de vez em quando eu rasgo mais seda para ele, porque essa banda que ele tocou, que ele cantou, a banda que ele fazia parte, o Gólgota, é uma banda de 1970, mas foi a banda que fez parte da minha conversão. Eu fui convertido por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu era um jovem meio rebelde, assim, né? Gostava de umas músicas, e aí eu chegava na igreja, via aquelas musiquinhas de roda, batendo palma, eu falava, nada a ver. E aí eu conheci uma banda chamada Gólgota. Eu falava, esse negócio aqui é massa. E hoje está aqui, dividindo o ministério com esse cara, trocando ideia, rindo, chorando junto. Para de chorar, velho. Para mim é um privilégio saber que Deus toca no meu coração para trazer uma palavra para essa comunidade, que essa música ela é o plano de fundo enquanto eu vou meditando, e poder escutar então ela agora em forma de testemunho também. Então, tu possa contar para a gente de onde vem essa música. Boa noite, comunidade do Redentor. Eu não quero tirar esse gosto dessa palavra, mas eu tenho e tive o privilégio de ter próximos sempre na minha vida. E
em muitos momentos da minha vida, especialmente tem um casal, a Carol e o Marcel, que a maioria conhece. É um casal de amigos e irmãos meus que a gente se conhece há muitos anos. Marcel, da banda Gólgota também, então a gente tocava juntos. E por muitos momentos da minha vida, eles foram os próximos que agiram com misericórdia sobre a minha vida. Nos momentos de tristeza, nos momentos de dúvidas. A gente tinha um costume, enquanto eles moravam no Brasil ainda, de toda quarta-feira fazer um jantar. Toda quarta-feira, jantar e muita comida boa, ceia, vinho. E agora eles estão longe, mas a gente mantém, né, a mesma relação tão profunda quanto agora com a família deles também. E mês que vem eles estão aí. O Marcel está aí daqui a 2 semanas. E essa música, eu ainda lembro, e ontem falando com os dois, eu lembro que foi depois de um culto, depois de um domingo de culto, o Marcel estava tocando, eu ainda estava sentado em algum canto aí, e eu chamei os dois rapidinho nesse canto ali. Ó. O Marcel estava arrumando os cabos e os instrumentos, eu falei, vem aqui que eu fiz uma música e eu quero mostrar para vocês, porque é uma música para vocês dois. E ontem eles me lembraram ainda que depois dessa data a gente se encontrou na quarta-feira seguinte, e então eu sentei no apartamento que eles moravam na Senador Xavier, perto do Pudim, e a gente sentou ali e eu toquei a música inteira com a letra, com arranjo, que depois com o Gólgota eles estragaram toda a composição e transformaram a música e ficou o que vocês podem ouvir também no Spotify do Gólgota. Essa música ainda está eternizada lá, se chama Anjo, porque quando a gente é anjo e a gente tem esse desejo de gritar isso, eu quero ser um anjo para alguém, eu quero agir com misericórdia sobre a vida daquele que eu vejo, eu quero que vocês olhem para mim com misericórdia, eu quero que você olhe para o lado e haja com misericórdia sobre o teu próximo e que você seja o próximo dele também. Essa paz que só tu sabes me dar. Quanta estrela tem o céu, é preciso agradecer e alcançar a tua luz aos que vida querem ter. Não consigo me calar, meu desejo vou gritar, como um anjo eu quero ser. Seja um anjo para alguém, conte tudo que ele fez, do amor que transformou, da certeza que ele vem. Seja um anjo para alguém, mostra a vida que ele deu, deixa o coração cantar. Aleluia.
consigo me calar. Meu desejo vou gritar. Como um anjo eu quero ser. Não consigo me calar. Meu desejo vou gritar. Como um anjo eu quero ser. Seja um anjo para alguém. Conte tudo que ele fez. Do amor que transformou. Da certeza que ele vem. Seja um anjo para alguém. Mostra a vida que ele deu. Deixa o coração cantar. A alegria de viver. Que o Senhor toque a tua vida para através da misericórdia, da graça dele, tu ser o próximo de alguém, ser o anjo. Que essa igreja seja conhecida por igreja que é cheia de anjos. Não pela igreja do orgulho, da soberba, das brigas, mas a igreja que em Jesus Cristo foi e é transformada constantemente. Que através da graça dele tu possa ser o próximo para alguém. Vamos orar. Se quiser ficar em pé também, a gente já vai fazer a bênção final. Senhor, não pela gente, Pai, mas porque tu é bom, Senhor. Não pela gente, Pai, mas porque tu é perfeito. Não pela gente, Pai, mas porque tu é um Deus de amor, Pai. Que o Senhor toque os nossos corações, Senhor. Que a tua graça possa nos mostrar o quanto tu foi próximo, o quanto que tu é próximo de cada um aqui, Pai. Que esse amor nos constranja, Pai, a ser o próximo de alguém, Pai, a ser um anjo para alguém, Pai. Que amanhã a gente possa ver quem está do nosso lado e como a Catherine falou no início, Pai, através daquela citação, que a pessoa do meu lado, Pai, possa ser a pessoa mais importante naquele momento, Pai. Para que assim como o Carlão cantou, Pai, para que eu possa contar para essa pessoa tudo o que tu faz, Senhor. Para que eu possa contar que um dia tu vem, Pai. E para que eu possa ser um ombro amigo para essa pessoa. Para que em piedade, amor e misericórdia eu possa auxiliar, Pai, as pessoas em dores, sejam elas físicas, emocionais. Que eu não olhe para alguém que esteja ao meu lado e veja, e olhe no sentido de se ele é ou não digno de receber qualquer tipo de tratamento ou atendimento, Pai. Mas impulsionado por Ti, Pai, que eu possa entender que o nosso papel aqui é ser o próximo de alguém, Pai. Que assim seja, Senhor. Pai, que o Teu amor continue sobre a nossa igreja, sobre a Tua igreja, Pai. Que o Teu amor continue nos levando a ser parecidos contigo, Pai. Não para que isso seja convertido em números de pessoas no culto, em dízimos, não, Pai, mas para que isso seja convertido a pessoas no Teu reino, Pai. Para que assim pessoas conheçam o Teu grande amor, Senhor. E o Teu nome seja honrado, Pai. Por isso que eu oro e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.